câmbio, né? Essa é a minha cara aqui também. Tá melhor, pô? Tá melhor? 100%, cara. Joguei até futebol sábado. Aí sim. Beleza. Andei de bicicleta, agora eu tô com o pulmãozinho 100%. Vamos lá, galera. Ó, é o seguinte, tá? Já tem mais de mês que a gente tá rodeando em torno disso aqui, ó. Força, campo e potencial. Então vocês vão tenta memorizar nessa sequência. Por quê? Porque força é KQQ sobre D ao quadrado. Campo é a mesma fórmula KQQ sobre D ao quadrado, só que você vem aqui e tira o Q. Aí fica KQ sobre D ao quadrado. Potencial elétrico é a mesma coisa, KQ sobre D quadrado, só que você vem aqui e tira o quadrado. Certo? Aí a gente trabalhou com isso aqui lá em campo elétrico uniforme da seguinte forma. A gente juntou essas duas e chegou nessa aqui, ó. FIC. E a gente juntou essas duas e ficou assim, ó, EDU. Esse U é a mesma coisa que o V, quase que a mesma coisa. O V é um potencial. O U é a diferença entre dois potenciais. Então, o resumo do que a gente viu até agora é isso. O que a gente vai ver agora? Mesma coisa, só que num caso específico, um condutor esférico carregado. Então, vamos imaginar que eu peguei essa esfera de metal aqui, ó, é um material condutor, é uma esfera maciça. Então, vamos imaginar uma bola bem pesadinha, de ferro. E de alguma forma eu eletrizei ela, eu carreguei ela. Você acha que faz sentido? Vamos imaginar que as cargas que eu coloquei são cargas negativas. Eu dei elétrons para essa esfera. Você acha que faz sentido esses elétrons ficarem todos juntinhos? De jeito nenhum, porque sinais iguais aparece uma força de repulsão. Então, o que vai acontecer com esse excesso de elétrons que essa esfera tem? Vai acontecer o seguinte: um elétron vai empurrar o outro mais longe possível. E o outro elétron vai empurrar o outro elétron mais longe possível. E o outro vai empurrar o outro mais longe possível. Ou seja, o mais longe possível significa a superfície externa da esfera. Então, quando você tem um condutor esférico carregado, essa carga elétrica em excesso, ela fica na superfície externa. Ou seja, a carga interna não existe, é zero. No interior do condutor, a carga é zero. Por quê? Por repulsão. Vamos ver uma consequência disso. Não, ainda não. Isso aqui a gente vai ver o que a gente já sabe. Ó. Então, a gente tem aqui uma esfera carregada, certo? Poderia ser positiva. Vamos fazer ela positiva agora, pra você não achar que é só negativo. Estou carregado positivamente. E aí eu quero saber qual é o campo elétrico nesse ponto. Campo elétrico. KQ sobre D ao quadrado. Uma formulinha que eu acabei de revisar ali antes de começar a aula. KQ sobre D ao quadrado. O D é a distância do centro até esse ponto que eu quero calcular. Isso aqui é um ponto qualquer que eu quero calcular o campo elétrico. É um ponto no exterior, fora da esfera. Tá, e o potencial elétrico, como é que calcula? É só aplicar a formulinha que a gente já sabe, que eu revisei agora há pouco, KQ sobre D. Então até aqui não tem segredo nenhum. O que vai acontecer? Eu vou ter um segredinho agora na superfície, que é onde ficam as cargas em excesso, lembra? As cargas em excesso ficam na superfície. Essa é a primeira regrinha que a gente tem que lembrar de um condutor carregado. Aqui na superfície,
O potencial elétrico não tem. Então, esse é o ponto agora. O ponto que vai ser analisado é esse. Na superfície. Na superfície, o potencial elétrico não tem segredo. É Kq sobre D. Só que a distância do centro até esse ponto é o próprio raio. Então, vai ser Kq sobre R. Beleza. Agora, o que vem o segredinho, o potencial na superfície, agora o campo elétrico na superfície. A formulinha do campo elétrico é Kq sobre D ao quadrado. Vai ter uma primeira modificação que é o seguinte. A distância, mesma coisa que a gente falou do potencial. A distância do centro até o ponto é o raio. Então, vai ficar Kq sobre R ao quadrado. Só que tem mais um detalhe. Esse campo elétrico, na superfície, é metade desse valor. Já já eu vou te explicar por quê. Mas é metade. Então, é meio de Kq R ao quadrado. Vamos entender por quê. Vamos ver o que acontece no interior do condutor. Então, vamos lá. Então, eu tenho um condutor carregado, por exemplo, positivamente, poderia ser negativo, tanto faz. E aí a gente pensou lá no começo da aula que essas cargas aqui, como elas têm o mesmo sinal, elas sofreram uma força de repulsão e foram para a superfície externa, para a casquinha da esfera. Quer dizer que aqui dentro não tem carga, a carga aqui no interior é zero e, consequentemente, como não tem carga, o campo elétrico aqui no interior é zero. Campo elétrico no interior é zero. Um exemplo para te ajudar a lembrar disso aqui é o seguinte. Existe algo chamado de blindagem eletrostática. Se eu pegar um rádio, se eu pegar um radinho, isso aqui é um rádio, tá? Eu estou escutando um sonzinho aqui na rádio Unifed. Esse rádio ele tá conseguindo sintonizar a Unifed porque ele recebe aqui ondas eletromagnéticas que vêm lá da torre da Unifed. A torre da Unifed. Se eu pegar esse rádio, vou tentar pegar ele aqui. Não consegui. Peguei. Se eu pegar esse rádio e colocar ele dentro desse condutor eletrizado, ele para de funcionar. Ele não consegue mais captar essas ondas. Por quê? Porque ele está dentro de um lugar que o campo elétrico é zero. Isso se chama blindagem eletrostática. Quer ver quem fez isso esses dias? Dois bandidinhos, dois ladrãozinhos. Eles entraram numa loja de roupa com uma bolsa e começaram a jogar roupa dentro dessa bolsa. Só que na loja, as roupas têm uma etiqueta que a hora que vai passar pela porta, não sei se vocês já viram isso, vai passar pela porta, tem dois negócios assim, ó, com sensores, e aí dispara o alarme. Dentro da bolsa, não disparou. Sabe como é que eles fizeram para isso acontecer? Eles fizeram dentro da bolsa colocaram um alumínio dentro da bolsa. Ou seja, a bolsa funcionou como um condutor eletrizado. E aí, a comunicação entre esse ímã, que esse dispositivo aqui, essa etiqueta, e esse sensor foi afetado. E aí eles conseguiram passar sem disparar o alarme. Tirava a roupa da bolsa, passava a roupa sem a bolsa, ele funcionava. Então, isso é um exemplo de blindagem eletrostática. Por que a blindagem eletrostática acontece? Porque no interior de um condutor, o campo elétrico é zero. E a onda eletromagnética aqui da rádio é uma onda eletromagnética. Esse nome significa que ela tem um campo elétrico. Bom,
que mais que acontece no interior? Aqui tem uma outra coisa muito importante, porque eu falei do potencial, né? Eu falei do campo elétrico é zero, falta falar do potencial. Só para fechar a respeito do campo elétrico, lembra que eu te falei que o campo elétrico na superfície é meio? É por causa disso, ó. No interior ele é zero, aqui fora ele vale coiso, então na superfície ele tem um valor que é entre zero e coiso. Quanto que é entre zero e coiso? Meio coiso. Tá? E o potencial elétrico, é muito interessante o que acontece com o potencial elétrico. O potencial elétrico, no interior de um condutor, ele é constante. Aquele valor que a gente calculou ali, ó, kq sobre d. Só que você troca a distância pelo raio, kq sobre r. Por que é muito interessante ele ser constante? Porque dentro desse condutor eletrizado, você pode ficar tranquilamente sem tomar choque, porque o choque é o resultado da diferença de potencial. Você só toma choque quando você enfia um dedo na tomada e o pé no chão. Aí a tomada tem 110 e o chão tem 0. Tem diferença da choque. Se você estiver dentro desse condutor eletrizado, você não vai tomar choque. Por quê? Porque aqui você vai ter um potencial de 10 volts, por exemplo, e aqui na ponta do teu pé vai ter um potencial também de 10 volts. Qual que é a diferença entre 10 e 10? Nenhuma. Se não tem diferença, não tem choque. Ou seja, no interior de um condutor, não dá choque. Se você tiver numa tempestade e cair, por exemplo, estiver caindo raios, se você estiver dentro do carro, você está seguro, porque dentro do carro você está dentro de um condutor e o potencial é constante, não dá choque. Vamos juntar tudo isso agora. Vamos juntar tudo isso num gráfico. Então a gente vai fazer um gráfico aqui do campo elétrico. O campo elétrico pela distância. O que acontece? De zero até a superfície, o campo elétrico é zero. A hora que chegar na superfície, o campo elétrico é meio coiso. Vamos chamar o coiso de ES. A hora que sair da superfície... ES não. Chama de E. A hora que sair da superfície e começar a distanciar, aí o campo elétrico ele sai de um valor E e começa a diminuir, porque quanto mais longe, mais fraquinho ele vai ficar. O que é esse E? kq sobre d ao quadrado. Só que a distância que você vai usar o raio. E o que é isso aqui que está diminuindo? Isso aqui é aquela formulinha lá de trás. E igual a kq sobre d ao quadrado. Então, ó, resumindo, dentro, campo elétrico, estou falando de campo. Dentro da esfera, o campo é zero. Fora da esfera, a hora que você acabou de sair da esfera, kq sobre r ao quadrado. E na superfície, é metade disso aqui. Certo? Seria um valor entre zero e coiso. Entre zero e coiso, meio coiso. E agora vamos ver o que acontece com o potencial elétrico. O potencial elétrico na superfície, vamos chamar de V. Potencial V na superfície. Potencial na superfície é kq sobre d. Só que troca a distância por r. Esse aqui é o valor na superfície. E antes, dentro? Dentro eu falei que é constante. Lembra que eu falei que é constante, que não dá choque? Ou seja, está aqui, ó, um valor constante, uma reta. Depois ele começa a cair com a distância. Então depois o potencial fica kq sobre d. Certo? É isso. Então resumindo, carga em excesso fica na superfície, campo elétrico aqui dentro é zero, potencial é constante.